Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, como prometido, aqui estou eu para fazer a resenha do que eu achei sobre o livro O Duque e Eu, da série Os Bridgerton, né? Porque, como eu disse, eu assisti a série primeiro, né, até a terceira temporada, estou ansiosíssimo para o lançamento, né, da quarta temporada. Eu havia dito também, né, para quem não lembra, né, que eu comprei este livro e não comprei o segundo livro, que seria O Visconde que Me Amava. Eu comprei O Duque e Eu, e já comprei o terceiro livro, que seria Um Perfeito Cavalheiro, que seria o livro que vai dar a história para a quarta temporada, porque, se você não sabe, a Netflix, ela trocou as histórias aí. A história da terceira temporada, ali, né, Os Segredos de Colin Bridgerton, seria, na verdade, o quarto livro da série Os Bridgerton, e O Perfeito Cavalheiro, né, que vai ser agora a quarta temporada, é que seria o terceiro livro da série. Eles inverteram aí os papéis. Então, para poder não ficar um pouquinho lento demais, eu estava ansiosíssimo para poder ler primeiro a história de Sophie e de Benedict. Eu quis então pular o Visconde que Me Amava, lendo O Duque e Eu, e já indo para Um Perfeito Cavalheiro, que seria o livro 3. Eu já terminei então O Duque e Eu, e agora eu vou fazer para vocês a resenha do que eu achei, né, comparando aqui o livro com a série. Vamos lá? O livro O Duque e Eu é um livro muito bom, gente. Inclusive a capa não é essa, viu? Isso aqui é só uma proteçãozinha que tem aqui. E ele tem uma narrativa cativante e que te prende do início ao fim, principalmente pelo fato de todo capítulo se iniciar com uma pequena narração em forma de uma publicação daquele jornal de fofocas da nossa querida Lady Whistledown, né? Então, sempre que um capítulo se inicia, nós temos uma pequena notícia ali, e isso deixa a narrativa mais divertida e envolvente, que mostra que realmente essa Lady Whistledown, ela sabe tudo e tá ali o tempo todo. Eu achei que os personagens, eles são muito bons, principalmente os que fazem parte da família Bridgerton, porque cada um deles aqui tem a sua personalidade própria, bem específica, e tudo bem descritivo aqui, né? E os irmãos que mais aparecem e tem mais voz, né, nesse primeiro livro aqui, são o Anthony, a Daphne e o Colin. O Benedict, ele até aparece, né? Assim, são poucas vezes, mas ele tem, sim, as suas falas. A Lady Bridgerton, ela aparece bastante também, é óbvio, né? E por quê? Porque ela é a matriarca da família, ela é a mãe, né? Por isso que ela precisa estar sempre presente aqui, mostrando o amor dela, o cuidado que ela sente pelos filhos. É aquele amor mãe gavião, sabe? Principalmente pela Daphne, que seria quem? A personagem principal desta primeira obra aqui. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que eu pude ver nessa história aqui que a Daphne, gente, ela é muito determinada, sim, igual eu vejo na série. Ela demonstra ser curiosa, mas também existem momentos em que eu pude perceber aqui que ela é insegura, ela tem receio, sim, até porque naquela época, em 1813, tem muitos assuntos que para nós, jovens de hoje, que são muito comuns serem debatidos ali no meio social, entre os adolescentes e tudo mais, nem sequer poderiam ser mencionados entre eles lá naquela época. E um desses assuntos aqui é o ato de fazer sexo, né? E também de engravidar. Isso é chocante. Tem até uma cena muito engraçada na série onde a Heloise faz essa pergunta. Como é que uma mulher pega a barriga? Heloise, que pergunta? Existe um capítulo em que a personagem Daphne, ela tá conversando com a sua mãe, e a própria mãe, ela não sabe como ter uma conversa com a filha para poder explicar para ela o que seria fazer o amor, né, fazer sexo após o casamento, na noite de núpcias. Então,
Como podemos ver que isso daí era um tabu tão grande naquela época, eu achei que aquela cena, ela foi muito interessante, ela foi muito bem escrita, porque você lendo, você consegue se colocar no lugar das duas personagens. E por quê? Você consegue ver ali, né? Você sente aquela curiosidade da filha, que seria a Daphne, de querer saber mais sobre o assunto para não se sair como uma idiota naquele momento onde ela poderia estar curtindo com seu marido, né, e tal. Mas você também pode ver aquele receio e aquela vergonha que a mãe sente em contar sobre essa situação para sua filha. Nessa história aqui, né, do livro, o personagem Simon, ele não é negro como nós vemos na série da Netflix. Ele é branco e ele tem os olhos bem azuis. Mas pelo fato de eu ter assistido a série da Netflix antes, sempre que eu lia o livro, eu enxergava esse personagem como este ator aqui. Então, mesmo que lendo estivesse escrito lá nas linhas, olhando aqueles olhos azuis dele e não sei o que, não entrava na minha cabeça isso daí. Eu enxergava este personagem aqui. A narrativa, gente, ela é bem escrita assim, ela é cheia de detalhes, existem cenas, um spoiler aqui, viu? Como aquela do capítulo em que o Simon, ele tira a virgindade da Daphne na noite de núpcias deles, em que eles vão lá e decidem dormir numa pousada, que é tudo muito bem descrito nesse livro, gente. Cada gesto, cada ação, movimento de cada personagem, do que um faz com o outro ali, né? É muito bem explicado nas linhas desse livro, sim. Aquele capítulo é ótimo, você consegue enxergar toda aquela cena como se você estivesse assistindo aquela cena numa tela de cinema. A autora, ela é incrível nessa parte de descrever. No livro, a gente pode ver as coisas que não existem na série da Netflix, né? Tem coisas aqui que não tem lá, assim como nós não temos algumas coisas aqui que nós temos lá, como alguns personagens. E é por isso que, na minha opinião, né, eu acho que tanto o livro quanto a série, eles são ótimos, porque um complementa o outro. Porque o que tem aqui, algumas coisas aqui, não tem lá. E algumas coisas que tem lá, não tem aqui. A narrativa mostra pra gente que essa protagonista aqui, né, ela é bem inocente de tudo, né? E por quê? Ela sempre foi protegida pelos irmãos mais velhos, principalmente pelo primogênito, que seria o irmão Anthony. Mas ao decorrer da trama, ela vai mudando, ela vai evoluindo. Por quê? Porque ela vai passando daquele seu jeito de menina para mulher, e aí ela vai buscando pela sua liberdade. Um dos momentos que eu mais gosto, e eu posso ver isso, é quando ela pede que os seus irmãos não se intrometam mais na sua vida e no seu casamento, em um capítulo onde ela tá passando ali por uma situação difícil com o Simon. Ela teve, tipo assim, uma treta com ele, ela decide voltar para Londres. Só quem leu ou já assistiu a série talvez saiba de qual que é a parte aí que eu tô falando, mas aí ela acaba ficando na casa que pertence a ele, né, e pertenceria a ela por direito, e não na casa da família dela. Ela não vai atrás da família dela. Então eu posso dizer que esse livro, ele é fantástico, porque nos mostra muito bem um pouco de tudo. Ele nos ensina de fato como era a vida na Inglaterra daquela época. Ele mostra os assuntos que eram absurdos serem comentados naquela época. Mostra como as mulheres não tinham direito de nada, porque elas não tinham voz, não poderiam escolher com quem se casar praticamente, né? Era tipo assim, os irmãos ou os pais escolheram, elas tinham que ir lá e aceitar. Apenas deveriam aceitar caladas e ponto final. Por isso eu digo que para as pessoas que adoram estudar e conhecer mais sobre os séculos passados, ler a série Bridgerton seria maravilhoso, porque é uma série que nos ensina muitas coisas. Portanto, eu concluo que se fosse para dar uma nota de 0 a 10 para este primeiro livro da série, O Duque e eu com certeza chegaria com a nota 10, aquele 10 imenso aqui, porque eu amei a narrativa, a história me encantou muito e me fez acreditar, gente, que de fato eu vou continuar sim em busca de ler os próximos livros. Só que o que acontece?
Eu já expliquei pra vocês, né, que eu precisaria de tempo pra isso, porque eu faço 2 faculdades e pelo fato da correria, né, do dia a dia ser aquela coisa assim tão rápida, pelo fato de eu fazer 2 graduações ali e não ter mais aquele tempo que eu tinha na adolescência, que era só voltar da escola e pegar um livro para ler, eu preciso de mais tempo, né, para poder ver como que eu vou fazer. Eu tô lendo esse primeiro livro da série agora porque eu estou em período de férias, mas logo as aulas vão retornar. Em fevereiro tudo volta ao seu devido lugar, né? Então, eu preciso ver se eu consigo ler também. Bom, conseguir eu vou, né? Terminar logo também o terceiro livro, que seria um Perfeito Cavalheiro, porque eu tô mega ansioso pra assistir logo a 4ª temporada, mas o que eu posso dizer é que lendo O Duque e eu me encantei pela série, o primeiro livro da série de... um romance de época que te prende realmente e te deixa ali completamente com aquele gostinho de quero mais. Quando eu terminava um capítulo, eu queria ler mais um. Aí chegava naquele final e falava, não, tudo bem, por hoje é só. Mas não, eu queria ler mais um e aí depois mais outro. Isso aqui é viciante. É muito bom, é muito gostoso. Eu amei o primeiro livro da série Bridgerton. Então, eu posso dizer pra vocês que vale muito a pena. Se você não conhece a série, né, tanto da Netflix quanto a série em livros, procure. Se você é uma pessoa que gosta de ler, vale a pena. Se você gosta de romances de época, vale muito a pena. Eu indico. Então eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o like para me ajudar e ajudar o canal. Se inscreva se você não for inscrito. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.